Meu nome é Liliane, eu sou espírita e a proposta é fazer uma leitura comentada do livro Missionários da Luz, que foi escrito por André Luiz, com a psicografia de Chico Xavier. Nesse livro, André Luiz comenta sobre a experiência que ele teve acompanhando o Alexandre, que é um espírito com uma certa evolução, e eles estão junto a um grupo de desenvolvimento mediúnico. André Luiz, nos capítulos anteriores, descreve como se discorreu uma reunião de desenvolvimento mediúnico, como foi o espanto dele ao observar que bichinhos minúsculos penetravam no perispírito desses médiums, né, e se alimentavam das energias dele. André Luiz ficou muito preocupado com aquilo, como ele tinha sido médico na sua última existência, e logo fez um link com bactérias, vírus. É claro que a gente sempre faz link com aquilo que a gente já conhece. Então ele procurou aliar os conhecimentos que ele tinha da medicina da época, que eu calculo que seja mais ou menos 1930, por aí. E aí ele traz o comentário no espanto dele. E Alexandre vai falar sobre vampirismo. Nós já vimos duas partes, nós estamos na terceira parte. Na minha edição é a página 46. Compreendi onde o instrutor desejava chegar. Alexandre, que é o instrutor, estava falando sobre doenças psíquicas que tinham sua origem no desequilíbrio espiritual. Entretanto, as suas considerações relativas às novas expressões microbianas davam ensejo a certas indagações. Se a gente for ver nos dias de hoje, é uma linguagem um tanto empolada, mas foi escrita em 1945, muito tempo se passou, era a linguagem que se usava naquela época. A maioria dos livros espíritas, se a gente pegar autores antigos como Ivone do Amaral Pereira, Chico Xavier e outros autores clássicos, tem uma linguagem um pouco mais erudita, porque era de bom tom na época ter esse tipo de linguagem. E como André Luiz se serve da linguagem da época que ele escreve, então essa linguagem, não se assustem, o conteúdo vale muito a pena. Como encarar o problema das formações iniciais? Enquadrava-se a afecção psíquica no mesmo quadro sintomatológico que conhecera até então para as enfermidades orgânicas em geral? Como o Alexandre, né, o mentor espiritual, tinha dito que muitas enfermidades psíquicas tinham origem, davam origem a essas, vamos chamar assim, de micro-organismos que atacavam as energias da pessoa, ele falou, será que é como uma doença comum, tipo um resfriado, que é um bichinho que causa, que é transmitido de uma pessoa a outra? Ele começou a viajar, né? Viajar não, a fazer reflexões sobre aquilo. Haveria contágio de moléstias da alma? E seria razoável que assim fosse na esfera onde os fenômenos patológicos da carne não mais deveriam existir? Por que essa reflexão? Porque ele viu esses micro-organismos penetrando no perispírito, que é o corpo espiritual daquelas pessoas, e sugando as energias, destruindo as energias vitais dela. E ele falou, poxa, não era para ter esse tipo de coisa aqui, porque são locais onde não impera a matéria na mente dele. Nós vamos ver que o mundo espiritual, ele tem, o nosso mundo material é reflexo do que existe no mundo espiritual. Então lá é a matriz, é a origem. Nós somos um reflexo pálido do que acontece lá. E nós vamos ver, André Luiz já tinha descrito para a gente no livro Nosso Lar, construções, edifícios, comida, banheiro, chuveiro, tudo isso. Então lá não é exatamente desprovido de matéria. E ele começou a pensar, poxa, mas esses bichinhos, será que eles se propagam da mesma maneira
nós estamos numa pandemia do coronavírus, será que lá poderia acontecer alguma coisa semelhante, né, com esses bichinhos atacando? Afirmara Virchow que o corpo humano é um país celular, onde cada célula é um cidadão, constituindo a doença um atrito dos cidadãos, provocado pela invasão de elementos externos. Vamos nos lembrar que isso era o conhecimento da época deles. Hoje o conhecimento evoluiu, expandiu bastante. De fato, a criatura humana, desde o berço, deve lutar contra diversas flagelações climáticas, entre venenos e bactérias de variadas origens. Como explicar agora o quadro novo que me defrontava os escassos conhecimentos? Ele ficou, poxa, né? Como que isso acontece? Esses bichinhos que digerem, atacam energia, como é que é isso? Não sopitei a curiosidade. Recorrendo à admirável experiência de Alexandre, perguntei: ouça, meu amigo, como se verificam os processos mórbidos de ascendência psíquica? Não resulta a afecção do assédio de forças exteriores? Será que esses problemas que as pessoas têm, né, hoje em dia mais ainda do que naquela época, não são externos, causados por uma bactéria que ataca, né, por um micro-organismo? Em nosso domínio, como explicar a questão? É a viciação da personalidade espiritual que produz as criações vampirísticas ou estas que avassalam a alma, impondo-lhe certas enfermidades? Ele quis saber se aquelas bactérias eram causa ou consequência. Ele queria saber se elas poderiam, se colocadas num organismo sadio, causarem um adoecimento psíquico da pessoa, ou se o adoecimento psíquico é que dava poder de criação para que aquelas, vamos chamar assim, de bactérias existissem e se alimentassem da energia espiritual. Olha como André Luiz é sagaz, ele pega a coisa e começa a pensar não só no que ele está vendo, mas na consequência do que ele está vendo. Nesta última hipótese, poderíamos considerar a possibilidade do contágio? O orientador ouviu-me atencioso e esclareceu. Primeiramente a semeadura, depois a colheita. E tanto as sementes de trigo como as de escauracho, que é uma tipo de uma grama, encontrando terra propícia, produzirão a seu modo e na mesma pauta de multiplicações. O que ele quis dizer com isso? Que precisa de um terreno propício. Se a pessoa tiver um terreno, ou seja, se for da índole dela, aquele tipo de distúrbio, esses bichinhos podem, ao terem contato com ela, desencadearem, mas ela tem que ter um terreno propício. Se for uma pessoa que não tem aquela inclinação, isso não vai acontecer. Nessa resposta da natureza ao esforço do lavrador, temos simplesmente a lei. Você está observando o setor das larvas com justificável admiração. Então, o que eu estou falando, bactéria, André Luiz usa um termo mais adequado, né? O Alexandre, são larvas astrais que ele usa. Não tenha dúvida, nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção existe o ambiente. Então, essas larvas não conseguem se instalar em pessoas perfeitamente equilibradas, ponderadas. Elas vão se instalar onde for possível. Nós não vamos um pinguim morar no deserto. O bichinho é feito para sobreviver em baixíssimas temperaturas, naquelas condições. Ele não vai sobreviver no deserto do Saara. Então, essas larvas
vão se desenvolver onde houver possibilidade para elas. As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações, os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. Então, quando a pessoa fica focada num ponto, eu acho que eu tô com câncer de mama, porque minha mãe teve, eu acho que eu vou ter também. Então, eu tô criando situações, possibilidades de que eu, de fato, venha a desenvolver um problema sério de saúde. Por quê? Eu estou dando um terreno, né? Eu estou fornecendo um ambiente para o pinguim se desenvolver, né? Ele não vai se criar no deserto, ele vai onde tem ambiente frio. Então, quando eu mentalizo a doença, eu dou possibilidade à doença se apresentar. Toda doença ela acontece dessa maneira? Não. Tem infinitas possibilidades. Uma delas é você adoecer porque você ficou focando, mentalizando, criando mentalmente aquela doença. E, em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão de forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Mente sã, corpo são. Mente doente, corpo doente. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo? O contágio aqui é fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça um ambiente propício entre companheiros do mesmo nível. Então, se eu já tenho um certo desequilíbrio e convivo com pessoas que só falam de doença, só cultivam a doença, eu vou acabar desenvolvendo também. Naturalmente, no campo da matéria mais grosseira, essa lei funciona como violência, enquanto entre nós se desenvolve com as modificações naturais. Nós quem? Nós espíritos desencarnados, né? Eles espíritos desencarnados, eu ainda estou encarnada. Aliás, não pode ser de outro modo, mesmo porque você não ignora que muita gente cultiva a vocação para o abismo. A pessoa parece que faz questão de estar em situação difícil. Se não tiver uma desgraçazinha na vida dela, ela não está feliz. Ela cultiva aquilo, ela não abre mão. Então, se você for levá-la para o melhor médico do mundo, tá danado, porque ela não quer se curar, ela quer continuar doente. Cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhes são consequentes, e estas, como as plantas inferiores que se alastram no solo, por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Portanto, muito cuidado com o pensamento. O pensamento direciona você. Se você focar em ser um seguidor do exemplo de Jesus, saber que Deus nos criou com amor e que nós somos filhos de Deus, nossa vida vai num rumo. Se eu focar, eu sou uma sofredora, eu sou uma coitadinha, tudo de errado acontece comigo, exatamente isso que vai acontecer na nossa vida. Nós temos a nossa parcela de responsabilidade. É claro que tem a lei de causa e efeito, uma série de coisas, mas a mente direciona o alvo da nossa vida. Por enquanto é isso. No próximo vídeo a gente continua esse tema super interessante de adoecimento e vampirismo. Muito obrigada. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, curtam, compartilhem, comentem. Vai ser um prazer se eu puder responder. Até mais. Que Jesus nos abençoe.